Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial integral. Nós vamos trabalhar hoje com os limites laterais e os limites no infinito, tá? A gente já teve uma prévia desse assunto, nós comentamos naquela aula onde a gente falou sobre gráficos, e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho, vamos conhecer algumas regrinhas novas aqui dentro dos limites laterais, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é um gráfico que vai puxar alguns limites aqui para nós, tá? Então nós temos aqui um gráfico, aqui a gente tem uma assíntota, vejam que essa assíntota aqui é o limiar dessa função, ou seja, ela nunca vai atingir esse valor 3 aqui, ó, porque ocorreu uma translação aqui nesse caso na horizontal dessa função 1 sobre x. Vejam que se nós tivéssemos o gráfico f de x é igual a 1 sobre x, sem o 3 aqui, essa curva estaria bem tangenciando os eixos aqui, ó, essa curva verde estaria bem aqui, ó, não encostando em nenhum dos eixos. E essa aqui embaixo estaria aqui também, da mesma forma aqui, ó, próximo aos eixos aqui, tá? Só que como eu tenho um mais 3, ocorreu uma translação aqui, ó, para a esquerda de 3 unidades, tá? Então vejam que a gente precisa calcular alguns limites aqui. Então vamos lá. Primeiro limite, ó, limite da f de x quando x tende ao infinito. Então, vejam só, essa curva, ela vem daqui, lá de cima, vem, vai tendendo ao infinito, ó. Quando ela chega lá no infinito positivo, aqui no caso, né, nós temos um x, o x está aqui, tendendo ao infinito. Quando ele tende ao infinito, o que vai acontecer com o meu y, gente? Tá? O meu valor de y vai ser zero aqui, tá? Agora, observem o limite da f de x quando x tende ao menos infinito. Então, aqui nós temos que pegar a curva de baixo, ó. O x vai tender, o x é esse eixo aqui. Então o x vai tendendo ao infinito, ou menos infinito, desculpa, aqui é o menos infinito, tá, gente? Aqui é o menos infinito e aqui é o mais infinito, tá? Então o menos infinito, quando o x tende ao menos infinito, o que acontece com o meu valor de y, que é esse eixo aqui? Ele vai chegar no zero aqui, tá? Ele nunca vai atingir o zero, mas a gente também tem o resultado zero para ambos aqui. Agora nós queremos saber o limite da f de x quando x tende a menos 3 pela direita. Vejam só, gente, pela direita nós temos aqui, ó, essa assíntota que está aqui, ó, tracejada em azul, essa linha azul aqui, que a função nunca encosta, tá? Nós temos um limite da f de x quando x tende a menos 3 pela direita. Pela direita, ela seria essa curva aqui, ó, a curva da direita, tá? Nós temos uma curva da esquerda, que seria essa aqui, 3 pela esquerda, e a curva da direita, ó. Então, quando ela vem da direita, ó, tendendo a menos 3 pela direita, qual seria o valor, ó, do nosso y? Seria mais infinito, tá? E quando ele tende a 3 pela esquerda, ó, vem vindo a 3 pela esquerda. O 3 está aqui, ó, bem nesse ponto aqui. Então ela vindo tendendo a 3 pela esquerda. Ó. Quando o x tende a 3 pela esquerda, nós vamos ter um valor de menos infinito. Tá? Bem, agora nós vamos precisar entender alguns resultados algébricos de alguns limites especiais aqui no infinito. Tá? Vamos lá. Prestem bem atenção aqui que é bem tranquilo de entender. Nós temos aqui a nossa curva dos reais, onde a gente tem o zero aqui, né? E à esquerda de zero nós temos todos esses números, à direita de zero nós temos todos esses números positivos. Então, vejam que logo à esquerda de zero nós temos um número menos 0,0000000, lá no infinito 1, tá? E à direita de zero, que seria esse zero à direita aqui, nós temos um número positivo. Então, à esquerda de zero, ou seja, zero à esquerda, nós temos um número negativo, e zero à direita nós temos um número positivo, que seria aqui, tá? Se eu dividir, então, um número c qualquer, um número real, tá? Por zero à direita, o que vai acontecer? Vejam que o número c, se esse c for um número positivo, nós vamos ter um número positivo dividido por um número positivo, que nós estamos falando de zero à direita. Então, esse número aqui seria positivo, tá, gente? Então, quando a gente divide um número positivo por outro positivo, nós vamos ter um número positivo. Mas vejam que eu estou falando aqui de um número c, tá, qualquer, dividido por um número zero
à direita, ou seja, 0,0000001. Quando a gente divide um número qualquer por um número próximo a zero positivo, eu vou ter um resultado infinito. Agora, quando eu divido um número C qualquer por um número próximo a zero negativo, nós temos também um resultado infinito, só que negativo. E aqui, ó, temos que entender o contrário, porque aqui agora esse zero à esquerda vai gerar um número negativo. Então, quando eu pego um número C dividido por um número próximo a zero aqui negativo, ó, nós vamos ter um número, vejam, um número C positivo com um número próximo a zero negativo, nós vamos ter um valor negativo. Então, por isso que é menos infinito. E aqui é o contrário, aqui nós vamos ter um número negativo, C é negativo, ó, por um número negativo também. Então, menos com menos dá mais e o resultado é mais infinito, tá? Nós também podemos intuir que, se nós dividirmos um número infinito por zero, evidentemente, eu não posso dividir nada por zero. Mas se tiver zero à direita, é um número muito próximo a zero, então eu vou ter um valor infinito. Sempre quando a gente divide um número qualquer por um número próximo a zero, que é 0,000, eu vou ter um número gigantesco. Aqui, se eu dividir um número positivo, então mais infinito, por zero, à esquerda, então zero à esquerda é um número negativo. Então nós vamos ter um número negativo muito grande, ou seja, menos infinito. E aqui, gente, o que acontece se eu dividir um número menos infinito por um número positivo? Vai dar um número negativo menos infinito. Por quê? Porque esse número é próximo a zero. E aqui, um número negativo por outro negativo, nós temos um número positivo sendo próximo ao infinito, tá? Então agora, olha só, prestem bem atenção nesse resultado aqui, ó. Quando eu extraio a raiz de zero, é zero, mas a raiz de zero à direita é zero também, porque zero à direita é um número muito próximo a zero. Agora, o que acontece quando eu extraio a raiz de zero à esquerda? Eu tenho um valor negativo, então eu não vou ter nenhum número dentro dessa raiz que possa ser referente a esse resultado aqui. Então não existirá a raiz de um número negativo, ou seja, não existe nenhuma raiz de número zero à esquerda, tá? Então vamos agora aplicar na prática isso aqui, gente. Olha só. Vejam que eu tenho aqui 2x menos 3, o limite de 2x menos 3 sobre x, para x tendendo a zero pela direita. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Olha só. Eu vou substituir o valor de zero à direita aqui no lugar de x e aqui embaixo, tá? E vou ver o que dá. Observe que o nosso zero à direita, a gente já sabe, já conhece a curvinha, né? Zero à direita, ó, vai ser um número muito próximo a zero aqui, ó, passando zero positivo, tá? Mas próximo a zero é quase zero, mas é um quase zero positivo. Então, ao substituir aqui, ó, o zero positivo por 2, 0 vezes 2 dá zero. E o resultado aqui de cima tem que ser somente o menos 3. Então, essa parte de cima aqui some. Essa parte de baixo aqui seria um zero à direita, ou seja, um valor quase zero, mas positivo. E quando eu divido um número negativo qualquer, um número C qualquer, por um número positivo, eu tenho menos com mais, vai dar menos. Então, o resultado aqui vai ser menos infinito. Vamos então resolver mais essa questãozinha aqui, limite de 5 sobre x menos 3 para x tendendo ao mais infinito. Observem que se a gente substituir aqui o mais infinito no lugar do x, o que eu vou ter, gente? Bom, na parte de cima eu não vou substituir nada, então eu vou ter aqui, ó, um 5. Na parte de baixo eu tenho um infinito menos 3. Entendendo aqui a nossa linha, quando a gente sabe que o mais infinito é onde? É lá no final desses reais aqui. Seria o nosso último número aqui, se pudesse existir esse último número, né? Então, ao substituir aqui, na parte de cima, o mais infinito, eu tenho somente 5. E na parte de baixo, eu vou fazer infinito menos 3. Gente, o que seria infinito menos 3? Seria infinito, né? Porque, imagina, eu vou diminuir 3 de um número gigantesco. E quando eu divido um número pequeno por um número muito grande, o que dá, gente? Isso aqui dá um número zero, praticamente zero, só que um zero à direita. Quase zero, tá? Não chegaria lá no zero, no zero, seriam infinitos zeros aqui. E esse seria o resultado do nosso limite aqui para x tendendo ao infinito, tá? Então vamos resolver aqui mais uma questãozinha que pede o limite de x mais 2 pelo módulo de x mais 2 quando x tende a menos 2 pela direita. Bom, lembrando que o menos 2 pela direita, se a gente pegar aqui a nossa reta dos reais aqui, vamos pensar que o menos 2 estaria aqui, né?
ó, nesse local aqui, menos 2. Mas o menos 2 pela direita é a direita do menos 2, tá? Você estaria quase coladinho aqui no nosso menos 2, tá? Mas é um número quase próximo a menos 2, ou seja, seria menos 1,99, alguma coisa assim. Então vamos lá, vamos substituir o valor menos 2 pela direita aqui nos dois locais, ó. Então na parte de cima, que não tem módulo, é menos 2 pela direita mais 2, e aqui embaixo tem módulo, então é menos 2 pela direita mais 2. Vamos entender agora, gente, o seguinte. Quando eu faço menos 2 pela direita, eu estou fazendo um número, somando 2 com o menos 1,999999. Então isso aqui dá quase zero, mais um zero pela direita, tá? Um zero para a direita é um número positivo. Mas e aqui, gente? Quando eu faço um 2 mais um menos 2 pela direita, isso aqui dá um zero também, 0,00000, sem o sinal, porque a gente troca o sinal aqui de positivo ou negativo, aqui também vai dar zero pela direita. Então, quando eu divido um número positivo por um número positivo, eu tenho um resultado 1, já que esses números são iguais, né? Então, nesse caso aqui, o valor é 1, tá bom? Vamos ver agora aqui na situação número 2, onde a gente tem o limite de x mais 2 pelo módulo de x mais 2 quando o x tende a menos 2 pela esquerda. Então, lembrando que o menos 2 pela esquerda, o menos 2 estaria aqui, ó, tá? Bem desse cantinho aqui, ó, né? Certo? Ou seja, muito próximo a menos 2, só que seria um menos 2,000001 lá no infinito, tá? Então, seria um número menor que menos 2, obviamente, tá? Porque ele é pela esquerda. E um número negativo, tá? Bem, então vamos substituir aqui os dois valores, o menos 2 pela esquerda e aqui embaixo o módulo de menos 2 pela esquerda mais 2, tá? Então, quando eu somo aqui, vamos ver o que dá essa sominha aqui, gente, ó. Essa sominha dá zero, tá? Mas é um zero pela esquerda ou pela direita? Vejam que é menos 2,001. Então, esse número aqui, tá? Em módulo é maior que esse aqui, então esse resultado aqui é negativo, então aqui em cima vai dar zero pela esquerda, tá, gente? Vai dar um número muito próximo de zero, mas negativo. E aqui embaixo também vai dar um número muito próximo pela esquerda, negativo, quando eu somo com o 2, mas obviamente eu vou retirar o sinal, então aqui vai ficar um número positivo, né? Porque eu estou em módulo aqui. Então, quando eu divido um número negativo por um outro positivo, o resultado é menos 1, já que esses dois números são iguais, tá? Esse número aqui é próximo a zero, quase zero negativo, esse aqui é quase zero positivo, então o resultado é menos 1. Bem, gente, então tá, chegamos ao final de mais essa aulinha. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte dos limites laterais e limites no infinito, tá bom? Então, grande abraço e até a próxima aula.